A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. A arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Oi, meu nome é Douglas Salles e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho de como tem sido a minha jornada com as artes até aqui. Enquanto converso com vocês, eu vou deixar passando aqui do lado o speed painting de uma ilustração que eu fiz recentemente e que tem total relação com esse vídeo. Eu tenho 30 anos, nasci em uma cidadezinha chamada Teixeira, no interior da Paraíba, mas eu moro em São Paulo desde os meus 2 anos de idade e hoje eu trabalho como ilustrador freelancer. A relação com as artes começou bem cedo. Minha mãe disse que desde os 2 anos de idade eu já tentava reproduzir os desenhos que eu via em revistas, então eu colocava ali um papel sobre o desenho e ia tentando reproduzir as linhas que eu via através da folha. Com toda certeza, todos esses anos investidos na frente da televisão, assistindo desenhos como Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Sakura Card Captor, X-Men Evolution, Liga da Justiça Sem Limites, eram toda a diferença na minha vida, porque de alguma forma lá no fundo foi plantada uma sementinha e que fez com que eu tivesse ali desde pequeno um sonho de um dia ver um desenho meu ser transmitido ali na TV para todo mundo. E um belo dia, já no começo da adolescência, na volta da escola, entrei numa banca de jornais e me deparei com algo que mudaria a minha vida dali para frente e ditaria o caminho que eu seguiria durante alguns anos. Ali na estante, do lado dos outros quadrinhos, eu encontrei um quadrinho diferente, que estranhamente se lia de trás para frente, e foi aí que eu conheci o quadrinho japonês, o mangá. Especificamente a edição de número 24 de Shaman King. Então, assim, quando eu peguei aquele quadrinho, eu me encantei já, porque ele não tinha cores, mas um contraste de preto e branco era muito bonito, a arte era diferente daquilo que eu já estava acostumado a consumir, mas de certa forma me lembrava um pouco os desenhos que eu assistia já na TV, e dessa forma a obra de Hiroyuki Takei me encantou e me influenciou de uma forma que acho que um dos primeiros sonhos que eu tive a partir daí, né, já foi se tornar um mangaka. Foi a partir daí também que eu comecei minha primeira coleção de quadrinhos. Então, mensalmente eu batia cartão na banca de jornais para comprar a nova edição de Shaman King. E nesse ponto, a obra já influenciava diretamente no meu desenho, desde a criação de personagens, o traço, até as histórias que eu criava. Não muito tempo depois, comecei a buscar por novas influências. A sede por conhecer novas obras crescia cada vez mais e naturalmente me deparei com os clássicos que foram um novo marco no meu aprendizado, Naruto e Bleach. Por volta dessa mesma época, através de um colega, eu conheci uma escola chamada JVEG Studio e foi lá que eu comecei meu primeiro curso de desenho, especificamente de mangá. Eu não me recordo bem, mas eu devo ter estudado por volta de um ano e meio mais ou menos, e eu devo muito ao professor Júlio, né, que para além do desenho me ensinou muitas outras coisas, como escrever e estruturar um roteiro para quadrinhos, e além disso, o mais valioso, como me relacionar melhor com as pessoas, saber que todos temos as nossas dificuldades e nosso tempo de aprendizado e que com muito esforço a gente consegue chegar lá onde nós colocamos os nossos objetivos. Uma coisa que toda e qualquer pessoa que tenha estudado comigo em algum momento, desde o fundamental até o colegial ou no cursinho pré-vestibular e na faculdade, eu sempre estava desenhando algo. Para mim sempre foi mais fácil encher um caderno de desenho do que preencher linhas e mais linhas de texto de lições copiadas da lousa. Então, quando me formei no ensino médio, minha única opção de faculdade parecia ser o curso de artes visuais. E foi o que eu fiz. Estudei por um ano, conheci muitas pessoas incríveis e foi lá também que eu pude expandir os meus horizontes para um mundo de possibilidades dentro das artes. Desde a adolescência eu sempre gostei muito de escrever, eu tive diversos blogs, enchia cadernos com textos, comecei e nunca terminei muitas histórias em quadrinhos, histórias para livros, tentei até escrever músicas, né? Mas só escrevi mesmo, porque de fato eu nunca levei jeito para tocar os instrumentos a qual eu me propus aprender. Mas além da literatura e do desenho, eu nunca havia pensado em explorar outros tipos de arte. E foi no curso de artes visuais que eu aprendi a pegar gosto pela pintura em tela e principalmente pela fotografia. E foi aí que eu comecei a me questionar se era aquilo mesmo que eu queria para trabalhar, né? Porque a minha paixão pelo desenho com o tempo acabou se tornando um pouquinho mais de hobby. Eu já não tinha mais aquele sonho que eu tinha com criança de ser mangaka, e eu não via um caminho claro, né, à minha frente de como chegar até a televisão. Então eu comecei a perceber que talvez o meu caminho profissional fosse pela fotografia. Então eu decidi mudar de curso e fui estudar fotografia. Mas antes,
de entrar na faculdade de fotografia. Eu juntei minhas economias, comprei minha primeira câmera e um equipamento básico, e foi com ela e com a ajuda de um amigo que eu comecei a fazer os meus primeiros ensaios fotográficos. Por questões financeiras, infelizmente, eu precisei trancar o curso de fotografia ao final do segundo semestre. Mas, apesar de trancar, eu ainda passei por volta aí de uns 2 anos, mais ou menos, fazendo ensaios fotográficos e tentando criar projetos pessoais. Mas, ao final desse período, eu já sentia que aquilo não fazia mais tanto sentido assim para mim, apesar de eu gostar muito, até hoje, né, de todo o processo fotográfico, desde, né, do processo do ensaio, da captação da imagem, né, de trabalhar com o equipamento e até a pós-produção. Sempre gostei muito do processo de edição também. Nesse momento da vida eu posso dizer que eu estava totalmente desconectado da paixão pelo desenho. Aquilo que outrora eu fazia todos os dias, em todo lugar que eu estivesse, passou a ser algo mais como um hobby, que eu fazia em momentos muito específicos e sem um objetivo final, só rabiscar por rabiscar mesmo. Na correria do trabalho CLT, então acabava não sobrando muito tempo, mas em compensação, nessa mesma época, o amor pela literatura veio com força e eu devorava um livro atrás do outro. Nessa época eu estava passando por momentos muito difíceis e ler bastante, né, me ajudava a colocar a cabeça no lugar, né, a tentar enfrentar as dores ali que somente o tempo poderia curar. E junto da literatura nasceu um novo amor, o cinema. Nessa época eu chegava a assistir todos os filmes que tinha em cartaz no cinema, fora os filmes que eu assistia em casa. Eu tinha planilha onde eu acompanhava todos os filmes que eu assistia, dava nota, comecei a fazer crítica dos filmes que eu assistia, que eu consumia, e eu assistia filme no mínimo dia sim, dia não. Aos finais de semana eu juntava com o meu irmão e alguns amigos e a gente chegava a assistir 5 filmes em sequência, todo domingo. Foi aí que eu percebi que eu poderia pegar o amor que eu tinha pela fotografia e levar ao próximo passo. Eu me inscrevi para o curso de direção de cinema no Instituto de Cinema. E foi aí que nasceu a minha paixão pela sétima arte. Esse amor pelo cinema foi tão grande que assim que eu encerrei esse curso, eu já logo fui atrás do curso mais completo que o Instituto tinha naquela época. Porém, esse era um curso financeiramente muito caro, que não estava dentro do meu orçamento. Então eu me inscrevi para tentar ganhar uma bolsa de até 70% desse curso e eu consegui. E eu lembro muito bem que no dia em que eu recebi o e-mail contando a notícia de que eu tinha passado, tinha sido um dia muito difícil em que eu estava prestes a desistir de tudo. E quando eu abri aquele e-mail, para mim foi como uma mensagem de esperança, assim, como se alguém chegasse a mim e falasse: cara, não desiste, ainda dá, você vai viver de arte. Durante o curso de cinema eu participei da produção de alguns curta-metragens, como diretor, assistente de direção, diretor de fotografia, assistente de foto, operador de câmera e até gravei o videoclipe de um amigo. Esse curso tinha uma duração de 2 anos, mas o finalzinho dele acabou sendo um pouquinho atribulado, porque pegou bem a época da chegada da Covid-19, então nós ficamos algum tempo sem aula, sem conseguir produzir, porque era um curso muito prático, né? A gente tinha que ir para a rua, tinha que gravar os takes, tinha que fazer algumas coisas, então todo o modelo de ensino acabou tendo que ser reformulado, as aulas passaram a ser online, eu estava na correria de trabalho, então eu acabei não conseguindo participar do curta-metragem final, e nessa época também eu já estava um pouco desiludido de conseguir trabalhar na área, pela forma com que o setor de cinema e audiovisual opera no Brasil hoje. E foi aí que eu me vi novamente sem rumo dentro das artes. E aí, novamente, vivendo um momento difícil e desconectado de tudo aquilo que eu sempre amei fazer, sem conseguir assistir um filme inteiro, há meses sem conseguir ler um livro, meses sem ir ao cinema, anos sem pintar um quadro, sem fazer ensaios, sem criar qualquer projeto que seja, né, relacionado ao audiovisual, né, nem sequer conseguindo expressar os meus sentimentos através das palavras, que foi algo que eu sempre tive facilidade de fazer. Eu me vi novamente aí sem rumo, não só nas artes, mas na vida como um todo. Mas foi em abril de 2023 que a vida me deu uma nova oportunidade, e foi da forma que eu mais gosto, como eu sempre gostei de fazer, principalmente com desenho, quando eu senti que eu precisava fazer, quando eu senti
que era autêntico aquilo. Então, eu tirei a poeira dos meus lápis de cor e, para suprir a impossibilidade de dar um presente para minha amiga, fiz um desenho para ela e eu me senti muito bem durante o processo. Todo o medo que eu tive de não conseguir fazer o desenho, ele passou conforme eu fui fazendo. A cada camada de cor que eu passava, eu sentia que era aquilo que estava me faltando, né? E ver o quanto ela ficou feliz e como o resultado foi positivo em todas as pessoas que viram aquele desenho, me fez ter certeza de que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Esse é o meu propósito. Em questão de dias, eu já estava recebendo a minha primeira encomenda. E esse sentimento de realização começou a tomar conta de mim. Comecei a ter vontade de criar coisas novas, querer produzir coisas novas. Então me propus a seguir esse objetivo diariamente. Inicialmente, a minha ideia era seguir para a tatuagem. Porém, conforme eu fui criando novos desenhos, novas artes foram surgindo, eu fui experienciando novas técnicas, eu fui me envolvendo cada vez mais com o processo de ilustração. Então, com isso, comecei a pesquisar, procurar canais que falavam sobre arte, sobre os desenhos, as técnicas que eu queria aprender, e com isso eu abri meus olhos para todo um novo horizonte de possibilidades dentro da ilustração. Com muito esforço, consegui investir em um primeiro equipamento para dar início à arte digital, que é algo que eu sempre tive interesse, mas nunca tinha tido oportunidade. E eu tenho me apaixonado cada dia mais, porque eu sinto que é através dessa arte que eu consigo, de fato, explorar todo o meu potencial. Eu ainda não fechei totalmente as portas para a oportunidade da tatuagem, mas no momento meus esforços estão 100% dedicados à arte digital, a estudar, treinar todos os dias, aprender cada dia mais, né? Tentar desenvolver cada vez mais artes complexas, né? E melhor desenvolvidas, colocar ali todo o meu potencial, e realmente isso tem sido uma grande realização para mim. A ideia de criar o canal surgiu dessa necessidade de produzir arte, e foi a melhor forma que eu encontrei de unificar minha paixão pelo desenho, pela fotografia, pelo cinema, pela literatura, e ainda registrar todo o meu processo de evolução, enquanto eu compartilho com você todo o processo, né, de criação das minhas artes e de todas as ideias malucas que saem dessa cabeça. Então por hoje é isso, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e escutado esse resumo da minha história com as artes. Eu vou deixar passando aqui o resultado final dessa ilustração que eu fiz durante o vídeo, e em breve eu volto com mais artes e conversas profundas. Até mais!